meus amados. Quem ainda não conhece o pastor Wilson, deixa eu ver. Quem não me conhece, bastante gente, né? Mas quem conhece, deixa eu ver, tem também muita gente, amém? Mas quem conhece Jesus? Isso é mais importante de todas as coisas, não é verdade? É bom a gente conhecer as pessoas, mas muito mais a gente conhecer o Senhor. Quando a pastora Márcia e o Samuel mandaram uma mensagem para mim, e eles começaram, irmãos, eles me pegaram no contrapé, porque eles foram entrando para uma conversa, e eu falei, nossa, que bênção, pastor, vai ter esse encontro aí de fé, que bacana. E ele falou assim, então, pastor, então. Eu falei, então o que, irmão? Então, você já está lá. Eu falei, como que eu estou lá, irmão? Nem estou sabendo de nada, não. Você vai ter que estar lá, você vai estar lá. Eu falei, então tá bom, irmão, vai orando. Ele falou, não, já oramos e Deus já confirmou na terra. Eu falei, homens de fé. Eu falei, glória a Deus por isso. E Deus realmente apraz de nós estarmos nesse lugar. E muito mais, eu estou contente porque eu sou o primeiro. Porque quando a gente pega já a campanha andando, irmã, a gente vai falar, a gente vai pregar o que agora? Porque já pregaram tanta coisa. Então hoje eu estou realmente muito à disposição, mas glória a Deus. Vamos abrir aí, 2 Reis, o que foi proposto, e eu tenho que ficar dentro desse tema. O que foi proposto, você que está nos assistindo também, Deus te abençoe, fica firme aí, que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Aí a Márcia me pediu para mim, pastor, grava um vídeo. Eu pensei que era só para mandar aqui, né, colocar no telão, alguma coisa parecida. Aí o pessoal da minha igreja falou assim, você viu, pastor, tu tá lá? Eu falei, aonde? O senhor fez um vídeo? Eu falei, eu fiz, Mike. Eu falei, que vídeo? Aí depois foram ver, irmão, só Deus na vida da pastora Márcia, aleluia. Mas vamos lá, 2 Reis capítulo 5, 2 Reis 5, 14, vamos se colocar de pé. 2 Reis capítulo 5, versículo 14, que foi proposto, e nós vamos trazer aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Então 5,14 diz assim, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de e a sua carne tornou-se como carne de um menino e ficou purificado. Feche teus olhos só um momentinho. Pai, que teu Espírito venha continuar a ministrar em nossas vidas, e que essa palavra, Pai, que ela não volta para si vazia se encontrar um coração aberto. Eu tenho certeza que vai produzir muitos frutos e o teu nome será glorificado. Senhor, que nesse momento que o Senhor não venha falar aquilo que eu quero ouvir e nem aquilo que eu quero falar, mas que o Senhor venha me usar como instrumento teu na terra, simplesmente isso, para que a tua igreja venha ser edificada e o teu nome venha ser glorificado. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar vosso assento. Se você quer dar glória, dá aleluia, dá aleluia. Porque, irmão, eu aprendi algo que quando eu dou glória, eu estou dando aleluia, e a glória de Deus se manifesta no nosso meio. Amém? Então, queridos, conhecemos esse texto. 2 Reis capítulo 5 fala do profeta Eliseu, quando começa o seu ministério. E aí também começa a mostrar sobre a história de um homem. Esse texto, irmão, mostra da graça de Deus sobre a vida de todo ser humano. Eu vou repetir, esse texto diz a história da graça de Deus sobre todo homem. Porque, amado, nós não recebemos nada pelo mérito, mas nós recebemos tudo pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então muitas vezes nós entendemos, e hoje em dia, amado, eu sei que aqui não é, em muitos lugares pregam outro evangelho. Ainda eu estava até conversando com meus companheiros de batalha, de trabalho, o pastor Décio está comigo na sede, o evangelista Roberto também, querido, que estão pregando aí um evangelho de merecimento. Não, se eu oro mais eu vou receber mais, se eu dou um dízimo maior eu vou receber mais. E nós esquecemos que nada é por merecimento, tudo é pela graça e pela misericórdia do Senhor. E nós olhamos aqui a história desse homem. E é interessante que nós cantamos aqui um louvor agora no final, irmãos, que muitas vezes eu pego no ministério de louvor, eu falo assim, irmão, será que esse louvor está certo? E eu começo a trazer um debate com eles, irmão, falando sobre orgulho. Lógico que tem pessoas que pregam que Naamã era um homem orgulhoso. Irmãos, essa noite eu vou tentar quebrar esse conceito de Naamã. Porque, amado, uma pessoa que pede ajuda para um rei e pede ajuda por um profeta que ele nem sabe que é,
Irmãos, isso não é ser orgulhoso. Orgulhoso é quando uma pessoa fala assim, você tem a cura, e fala, não, eu vou fazer do meu jeito e da maneira que eu quero. Porque nós temos que entender que Naamã, primeiro, era uma pessoa ímpia, ele não conhecia o Deus de Israel, ele só ouviu falar, e por ele simplesmente ficar indignado é normal, irmão. É a mesma coisa que ver um pai de santo aqui e vir aqui essa noite, todo mundo ficar olhando para ele porque ele está com as guias, está com colar, e a gente ficar olhando. Pelo contrário, nós não tínhamos que olhar não, nós tínhamos que glorificar a Deus e chegar numa vida dessa e dar um abraço nele e falar para ele, seja bem-vindo, essa é a casa do teu pai, porque Jesus morreu por ele também. E por mais que nós olhamos, ele pode estar totalmente numa religião diferente, nunca se esqueça, irmão, que ele também é nosso irmão. Está perdido, porque Deus não mandou o seu filho para morrer, irmão, por um cachorro e nem por um gato. Ele mandou morrer por uma alma, querido, e essa alma é um ser humano. E muitas vezes nós temos esse preconceito, amado, de olhar as pessoas que estão assim, o assado, de A e de B, e querido, e não liberar uma palavra realmente de vitória e de bênção. Aqui acontece na casa de Naamã. A Bíblia diz que Naamã, o rei, Naamã, um general conceituado, um general benquisto, um general com muitas vitórias, eu creio que ele tinha muitas medalhas, eu tenho certeza que realmente a roupagem dele devia ser magnífica, o cavalo dele devia ser um dos melhores cavalos que tinha na Síria, amado, ele era considerado pela sociedade, na sua casa, no reino, pelo seu rei, irmão, mas ele tinha um grande problema, o problema dele era que ele tinha uma lepra, amado, e lá na Síria não era como em Israel. Na Síria eles não olhavam a lepra como Israel tinha na ótica judaica, porque nós sabemos que quando lá em Israel alguém era leproso, ele era destituído da sociedade, era lançado fora da sua casa, não era colocado em mais cargo nenhum, ele era arrancado de tudo, e ele era desprezado e menosprezado e colocado em cidades chamadas cidades de leprosos, porque isso era uma maldição. Mas na Síria não, amado, eles não tinham esse conceito, era mais uma enfermidade. E amado, e por isso que nós entendemos que quando aquela menina que quando foi presa, capturada lá em Israel, querido, e foi levado para realmente ficar junto com a esposa de Naamã, amada, aquela menina tinha tudo de ser revoltada, ter trauma dentro dela, mas eu vejo que essa menina é uma crente de verdade. Eu vou repetir, essa menina israelita era crente até o tutano, ela sabia quem era o Deus que ela servia, ela conhecia profeta de Deus na terra, e é isso que nós temos que começar a entender, amada, hoje, começando, por isso que eu tenho a liberdade, graças a Deus por isso, e toda vez que eu tenho campanha na igreja, eu não sou o último, eu sou o primeiro a pregar, porque eu trago alguns direcionamentos para a gente seguir na campanha bem, porque tem pessoas que não entendem o que é um propósito, não entendem o que Deus está querendo, e se Deus colocou no coração do pastor, tenha certeza que Deus tem um propósito muito lindo na tua vida, para a glória do Senhor. Só que a Bíblia me diz que essa menina era uma menina realmente cristã. Eu vou falar algo, se fosse hoje crente de verdade, menina de Deus, mulher realmente de oração. Por quê, querido? A palavra de Deus me diz que o testemunho dela impactou um homem, amado, não impactou só uma mulher, impactou um homem, amado, um homem que era guerreiro, um homem que tinha um problema muito sério. E eu vou um pouquinho além, eu posso conjecturar um pouquinho que realmente dentro da hermenêutica e da homilética híbrida a gente pode dar realmente uma conjecturada, amado, eu creio que o testemunho dela dentro da casa, porque ela sendo uma israelita, a primeira coisa que ela tinha que fazer, para esse homem é leproso, ele está debaixo da maldição, eu não vou trabalhar, me mate, mas eu não vou fazer essa obra. Pelo contrário, ela se colocou no lugar daquela mulher, ela se colocou no lugar daquele homem. Isso chama-se compaixão. É isso que Jesus tinha por todos aqueles que tinham problema. É isso que Jesus tem pela minha vida e pela tua vida. Compaixão é se colocar no lugar de e sentir as mesmas dores de. E amada, aquela menina tinha compaixão, mesmo ele tendo lepra. E nós olhamos dentro da Bíblia estudando que a lepra ainda estava no início, porque estava somente no local. Porque ele diz, coloca a mão num local. Então significa que a lepra, irmão, estava no início. Mas esse homem sabia que realmente isso levaria ele no fim terrível.
Agora dá para você imaginar, se era escrava da sua senhora, amado, ela que tomava conta da cama do seu senhor, era que levava alimento para esse homem, então ela não tinha realmente nenhum estigmatizado o homem, nenhum preconceito com a vida de Naamã, pelo contrário, ela amava o seu senhor, mesmo se ele tivesse matado seus pais, os seus parentes. Isso que eu falo, irmão, essa menina veio depois de uma batalha e veio como escrava. Cutuca o teu irmão, fala assim: aquele que pratica o mal para você, você faz o bem ou faz o mal? Irmão, está todo mundo em silêncio aqui? A Bíblia me diz: não pagai mal por mal, mas pagai mal por... Isso é ser cristão. Essa menina, irmão, ela simplesmente pagou todo o mal que esse reino fez para ela, chamada Síria, pagou com bem. E o testemunho dela era tão tremendo, irmão, que conseguiu convencer, irmão, não somente ela, a sua senhora, que no caso era a esposa de Naamã, mas também conseguiu convencer quem? O próprio Naamã. A Bíblia me diz, amado, que ela fala assim: ah, minha senhora, se tu soubesse que lá em Samaria o meu senhor conhecesse o profeta que é em Samaria, ele podia curar essa lepra. Irmão, olha só, essa menina, irmão, o testemunho dela de vida foi tão poderoso. E às vezes eu olho isso, pastor, sabe? Que às vezes a gente não consegue trazer ninguém para Jesus. Por que será? Por que a gente não consegue trazer ninguém para a casa do Senhor às vezes? Amado, eu quero falar algo, porque muitas vezes nós amamos mais a nós mesmos. Olha para o teu umbigo aí. E a Bíblia me diz que eu tenho que amar o meu próximo. E às vezes nós olhamos o próximo morrendo e não demos uma palavra que crie nele esperança. Essa menina olhava para a dona e falava assim: minha senhora, se o meu senhor conhecesse o profeta Eliseu lá, a senhora ia ver o que ia acontecer. Irmão, eu creio que ela foi semeando uma vez, duas vezes, e hoje eu tenho visto, irmão, que a igreja, amado, tem perdido essa essência, porque muitas vezes nós viemos para a igreja para olhar o meu problema. Só que o interessante é que na Bíblia diz assim: o pão nosso, o nosso Senhor, o nosso reino. Irmão, nós temos que entender que tudo não é eu, tudo é nosso. Por isso que Jesus falou através de Paulo que nós somos um corpo, nós não somos um membro, somos um membro com um corpo com vários membros. Representa que se eu desprezar a mão, irmão, o corpo vai ficar totalmente aleijado. E hoje em dia nós olhamos mais para nós do que para o que está ao nosso lado. E a Bíblia diz que é dando que se mas você sabia que quando você orar por alguém, Deus automaticamente vai estar abençoando a tua vida? Por isso que o nosso irmão Tiago, na sua epístola, diz: pedis e pedis mal. Muitas vezes nós oramos mais por nós e esquecemos que Jesus não veio morrer por ele, Jesus veio morrer por... E amado, e muitas vezes eu tenho que morrer o meu eu para nós sermos alcançados, porque quando eu orar por você, automaticamente eu também serei abençoado. Eu estava lendo um livro que eu entendi que um pastor escreveu da seguinte maneira: o eu não é o plural de nós, porque não é vários eus que dá nós, não, é nós. E essa menina, quando ela entrou na casa, ela não estava falando assim: eu estou orando por mim, agora eu estou orando por isso que ela falou de Jesus e falou do profeta, vamos falar assim, porque ela queria que ver aquela casa onde ela estava, toda ela abençoada. Olha o que o nosso irmão Paulo escreve aos Romanos, diz assim, que toda autoridade é constituída por Deus. E o interessante é que a Bíblia me diz que Naamã, o Senhor, dava vitória para ele. Significava que Deus já estava de olho em Naamã,
amado, faz muito tempo, mas Naamã ainda não conhecia o Deus que estava dando vitória para ele. Por muito que ele pensava, eu conquistei, mas Deus estava lá em cima. Um dia você vai saber verdadeiramente quem te deu a vitória. Sabemos, irmãos, que esse homem foi 700 quilômetros da Síria até Samaria. Das 700 quilômetros. Querido, esse homem me pega com toda a sua comitiva, depois de realmente ouvir essa palavra, ele foi até o rei. Irmãos, querido, se a pessoa é orgulhosa, como é que ele vai se expor para o rei e falar assim, rei, eu fiquei sabendo que lá em Israel tem um homem que pode resolver o meu problema, e o rei fala, é verdade? É verdade, lógico que o rei da Síria não queria perder esse general, amado. Olha só, esse rei não queria, fala, meu, tem cura lá, porque os nossos deuses aqui não tem. Na Síria, tinha vários deuses, mas 2 deuses, irmão, um chamava Rimon, era o deus da tempestade, e uma outra deusa, irmã, chamava Astarsates, amado, que era uma deusa que hoje, infelizmente até aqui no Brasil, era uma sereia, amado, que era deus da fertilidade e deus da bondade. Eles adoravam lá, amado, mas o conceito deles era como? Era levando realmente oferendas, tentando levar alguma oferta, amado, que seja de grande valor para adquirir para si aquilo que ele queria. Por isso que o rei mandou a carta da seguinte maneira, olha, rei de Israel, receba aí Jorão, receba o meu general, e eu estou mandando aí 340 quilos de prata, 68 quilos de ouro, e estou mandando 10 vestes reais. Tipo assim, ele estava pensando, o rei daquele tempo, o rei da Síria, irmão, estava pensando que ele podia comprar realmente a sua cura, porque eu tenho certeza que lá, tanto por rei Rimon, e tanto por essa deusa também, eles davam muitas ofertas, irmãos, realmente para adquirir. Entenda bem, ninguém vai sair 700 quilômetros, porque uma serva somente falou para ele, lá tem a cura. Não, irmão, a palavra de Deus me diz que o bom testemunho tem sabor e tem eficácia. Saiu verdade, irmão, a palavra de Deus me diz que as nossas palavras são provadas. Irmãos, quando eu dou um bom testemunho, quando eu estou falando testemunho de amor e de coração, a pessoa do lado se arrepia e sente algo, porque não é você, é o Espírito Santo sendo realmente através da tua boca. Eu nunca me esqueço que quando eu me converti, irmãos, eu vim para Jesus, e alguns já me conhecem, eu era satanista, e eu tinha lá os pais de santo que trabalhavam junto comigo, e as mães de santo. Quando eu vim para Cristo, irmão, eu comecei a falar do amor de Jesus para eles. Eu fui buscar eles, e cada vez que eu falava do amor de Deus para eles, do meu jeito, irmão, eu testemunhava, eu falava assim, cara, olha como que eu estou agora, lembra como eu era? E eles olhavam para mim, e ele falava assim, tem alguma coisa diferente em você, e eles começavam a chorar. Ele falou, o que é isso que tem em você? Eu falei, o que eu tenho em mim agora chama-se Jesus, amado. Ele me amou, ele não me escravizava, ele me deu a liberdade. Eu começava a falar de Jesus para eles, e amado, para a glória de Deus, 4 já são convertidos, amado, há muito tempo, um já é obreiro da casa do Senhor. Mas amado, não é porque é o nosso testemunho, quando nós falamos e queremos buscar as ovelhas do Pai que está perdido, porque amado, nunca se esqueça que eu e você somos discípulos de Jesus, e ainda tem uma grande obra para ser feita na terra, e a maior obra é essa, eis que eu vim buscar as ovelhas que estão perdidas. Quantos Naamãs tem aí fora, irmãos? Quantas pessoas de valor, porém com algum problema, mas são pessoas ilustres, são pessoas boas, são pessoas realmente que têm caráter, amado. E nós temos que entender que a Bíblia me diz, amado, que esse rei, ele pensava que é dessa maneira, como nós também pensávamos antigamente, irmão. Cada um veio de um lugar, né? Tem gente que fala assim, eu nasci no berço evangélico, nunca vi um berço cheio de versículo, nunca vi um negócio desse. Irmão, eu quero falar algo, nós viemos um dia, nós estávamos presos na mão de Satanás, mas graças a Deus Jesus veio nos encontrar, porque não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que foi até você e tirou você dessa situação, e levou ele num pasto bom, verde, aleluia, e águas tranquilas. Hoje nós sabemos que não é nós que aceitamos Jesus, é Jesus que já tinha um plano na tua vida desde a fundação do mundo, aleluia. Porque quando eu começo a entender, e a nossa mente é ser iluminada por essas coisas, nós começamos a entender o nosso plano e projeto que Deus tem. Porque tem pessoas, pastores, que acham que o plano nosso
é que vai tocar no coração de Deus. Não, irmão, não é o teu plano, é o plano de Deus que vai ser executado na terra através da minha vida e da tua vida. O dia que nós colocarmos bem isso aí, é o que aconteceu aqui. Naamã, irmão, pensou que ia ser de um jeito, mas foi totalmente de... Olha para o teu irmão, fala, Deus está falando já com a tua vida. Olha para o teu irmão, fala, você está pensando que é de um jeito, vai ser totalmente do outro jeito. Amado, e eu vou falar algo, Naamã tinha todo o direito de pensar dessa maneira. Ele não conhecia o Deus de Israel, ele não sabia os costumes, ele não sabia como Deus realmente trabalhava. E amado, e para sair 700 quilômetros, irmão, que demora quase 30 dias, eu não sei se você já ouviu falar, como que chama? Deixa eu lembrar aqui, São Tiago de Compostela. Amado, eu vim da Europa agora esses dias. Amado, começa uma trilha na França e vai até o alto da Espanha, é 720 quilômetros, pessoas vão lá, irmão, peregrinam isso daí, 32 dias andando, irmãos, 32 dias para ir entrar lá numa capela que não tem nada a ver, que o Deus está morto lá. Amado, dá para você entender, mas eles fazem esse sacrifício pensando que através desse sacrifício vai ter alguma recompensa. Amado, eu não vou falar muito longe aqui não, querido. Quem já ouviu falar de Uberaba, 430 quilômetros aqui? Quantas pessoas não saem aqui de São Paulo para ir lá em Uberaba ver um homem que realmente estava sentado e psicografando, chamado Chico Xavier? Amado, as pessoas andavam 6 horas de carro para receber ali uma notícia demoníaca, porque nós sabemos que os mortos não voltam mais, há uma só vida e depois disso o juízo, meu irmão. A Bíblia me deixa bem claro essas coisas, mas na ignorância as pessoas iam até lá. Querido, se nós formos olhar muito mais, amado, quem não conhece o céu do Maipá, isso aí é entre Acre e Amazônia. Quem não já ouviu falar do Santo Daime? Tem pessoas que saem daqui, andam 4 horas de viagem de avião e mais 12 dias de embarcação, vão lá buscar alguma coisa, irmãos. Queridos, é isso que eu falo, na ignorância, não sabe de nada. Agora eu quero fazer uma pergunta para nós, e nós, e será que nós chegamos a interferir numa situação dessa? De falar para ele assim, ó, você está indo tão longe, não está conseguindo nada, eu vou te levar a um lugar mais perto e você vai ver que tem um Deus ainda que cura, que liberta, que salva e transforma a tua vida. O pior é que nós não fazemos isso hoje em dia. Por isso que nós não vemos muitas vezes a glória de Deus sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós queremos ver a glória de Deus em nós, não na pessoa que está precisando. Pastor, mas eu estou precisando. Mas querido, quando eu ajudo alguém, automaticamente eu já estou também sendo alcançado. Um dia eu falei para um rapaz, eu tenho tantos amigos. Eu falei, amigo drogado, amigo que está lá no espiritismo. Pastor, eu também sou teu amigo. Eu falei, não quero tua amizade não. Ele falou, o que é isso, pastor? Eu falei, eu não. Se você é amigo deles do jeito que você é, eu não quero tua amizade. Você já está 5 anos aqui comigo e você não trouxe nenhum deles. Que amigo é esse, irmão? Que ele conhece um Deus que tudo pode e nunca trouxe um amigo e falou, vem aqui que eu vou te levar. Porque, amado, quando alguma pessoa está em crise, é o melhor momento para você falar do amor de um Deus que o mundo não tem, só Ele tem para dar. Naamã, irmãos, interessante que ele veio com a sua cavalgadura, veio com seus conceitos dos deuses que ele conhecia. Os deuses que ele conhecia, irmão, eu creio, quantos sacrifícios ele não fez, quantas coisas ele não fez, amado. Eu falo de mim porque quando eu estava lá no mundo espírita lá, amado, fazer cabeça de pai de santo, tinha que pagar oferta, tinha que matar leitão, tinha que matar bode, tinha que fazer um monte de coisa, irmão. Eu muitas vezes tirei dinheiro da boca dos meus filhos para pagar um santo que falava que era santo, que no fim eu não sabia que era santo, coisa nenhuma, era só demônio. Mas eu não tinha essa noção e gastava. Por isso que quando eles vieram, irmãos, com esse preconceito de achando que dando dinheiro e roupa ele ia receber a vitória, a Bíblia me diz que ele chega até o reino de Israel. E a Bíblia me diz que a carta foi colocada na mão do rei Jorão. Irmão, aqui quem reinava era Jorão. Sabe quem era Jorão? Só vou lembrar a memória para vocês. Jorão era o filho de Acabe e Jezabel. Olha o fulano quem era.
Quando ele recebe a carta, o que ele faz, irmão? A Bíblia diz que ele rasga as vestes dele. Quem rasga as vestes é anulado o seu reinado ou o seu sacerdócio. Olha o que ele fez, irmão, precipitadamente, porque ele pensava que era ele que tinha que curar. Tanto que quando você lê lá, a Bíblia me diz: sou eu por acaso Deus para dar vida ou tirar a vida? Esse homem está querendo guerra contra mim. Não, irmão, ele não estava entendendo nada. Mas por quê? Irmão, quem é carnal não entende as coisas espirituais. O apóstolo Paulo diz à igreja aos Coríntios, amado, que quem é carne não entende, não consegue discernir nada, mas quem é espiritual, aleluia, ele discerne tudo e todos. Só para você entender, enquanto que o rei estava lá se rasgando, Deus toma o profeta e fala assim: ei, lá dentro do castelo, meu servo, o rei está se rasgando todo, porque chegou o cara lá realmente falando da tua presença. Aí a notícia já chegou. Por isso que eu falo, irmão, profeta é bom pra caramba. Eu até brinco. Tem gente que tem medo. Eu falei, não, profeta é bom, irmão. Sabe por quê? Porque ele nunca vai falar o que você quer ouvir. Ele vai falar o que Deus tem para ouvir na tua vida. Porque Deus quer o melhor para você, Ele não quer o pior. Eu sou um Deus que pensa bem ao teu respeito. Eu quero que você venha a ser abençoado. Mas muitas vezes, irmãos, Deus tem que corrigir a nossa caminhada. Porque, amado, não há dois caminhos que levam ao céu, há um caminho só, e o caminho dele é a palavra de Deus, é Jesus de Nazaré. A palavra de Deus me diz, amado, que o rei se rasgou. Sabemos dessa história, querido, interessante, que a Bíblia me diz que o profeta mandou recado: manda ele vir falar comigo. Agora, olha que interessante, irmãos, eu estava meditando a palavra, eu falei: Jesus, tu é lindo demais. A Bíblia me diz que todo ele, a comitiva dele, chega na porta da casa do profeta. Por que o profeta não recebeu ele? Porque quem é espiritual, irmão, discerne tudo. Esse profeta, irmão, sendo realmente inspirado pelo Espírito Santo, Deus já estava querendo mostrar para Naamã que não é assim que me adoram. Não é trazendo prata, não é trazendo ouro, não é trazendo veste. Por isso que o profeta mandou o seu empregado, chamado Geazi, falando para ele: manda só uma palavra, vai se banhar 7 vezes no rio Jordão. Deus estava trabalhando, e eu quero falar algo, essa noite Deus vai começar a trabalhar em muitas vidas nessa igreja. Porque muitas vezes o nosso conceito é assim: ah, pastor, eu sou dizimista. Ah, pastor, eu sou ofertante. Ah, pastor, eu estou adorando. Ah, pastor, eu não perco um culto. Ah, pastor, mas por que a vitória não vem? Não vem ainda, porque não é tempo de Deus para a tua vida. Ele é soberano, e o tempo que Ele quer é o melhor tempo para mim e para você. Ele simplesmente está falando: está demorando? É porque a coisa é tão bonita e tão grande, é só você esperar mais um pouquinho que vai chegar na tua vida. Por quê, irmão? Porque se nós não tirarmos esse conceito do nosso coração, nós vamos entrar no caminho totalmente errado. Por isso que eu falei, nada é por mérito, tudo mundo é por a graça, é pela benevolência, pela misericórdia de Deus. E se nós estamos aqui hoje, é porque a misericórdia do Senhor foi renovada na minha vida e na tua vida. E a Bíblia me diz, amado, que o profeta não recebeu ele. Por quê? Já para mostrar para Naamã: Naamã, o negócio aqui é o seguinte, aqui não é igual lá não. Lá você paga, lá você dá tudo que você tem para tentar ter alguma coisa. Lembra, irmão, uma pessoa, uma mulher, que a Bíblia me diz que ela era muito bem de vida, e a palavra de Deus me diz que ela procurava os médicos, ela gastou todo o seu bem, e de vez ela melhorar, só piorava. É a mulher do fluxo de sangue. Amado, dá para você entender que esse homem trouxe 340 quilos de prata. Eu estava fazendo umas contas lá, irmão, dá quase 18 milhões na atualidade, para comprar o profeta, para falar assim: ó, faz alguma coisa aí. E qual era a expectativa dele, irmão? A expectativa de Naamã era exatamente isso: esse homem vai sair, eu estou com dinheiro aqui, eu já vou dar para ele. Irmão, nem o rei aceitou, porque ele achou que aquilo era realmente uma cilada para que o rei da Síria invadisse novamente. Porque Jorão, irmãos, ele estava reivindicando de novo o imposto. E o rei falou assim: eu vou mandar um dinheiro lá, falando para ele: eu estou em aliança contigo, aí você faz o bem para mim, aí nós estamos certos. Mas só que Jorão, como era carnal, irmão, ele também falava assim: pode eu, irmão, ele não pode nada, mas o Deus de Israel pode tudo.
O profeta não recebe para mostrar para Naamã. Naamã, aqui o negócio é mais em cima. Não é aqui na terra. O meu negócio é as coisas do céu. E nós muitas vezes, irmãos, queremos fazer umas negociatas com Deus. Aí eu vim aqui para falar, irmão. Deus me trouxe aqui, a gente faz umas negociatas. Ó, vamos negociar, eu vou dar um dízimo grande, quem sabe que Deus me abre a porta, multiplica. Eu quero falar algo, irmão. Querido, simplesmente vem aqui, adore e obedeça. E no tempo dele, ele vai fazer um milagre que tanto eu e você precisamos. Pastor, Deus pode fazer um milagre agora? Pode. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Por isso que esse homem chamado profeta Eliseu nem recebeu ele, porque ele falou assim, está vindo com um coração totalmente diferente. Irmãos, um dia eu fiz uma pergunta lá para a nossa igreja, que isso eu estava lendo e de repente Deus colocou algo no meu coração, eu falei, é verdade. Querido, nós temos que entender que tudo é bênção quando Deus está, nós entramos na dimensão da eternidade de Deus. Olha para o teu irmão e fala, você está com pressa, né, irmão? Mas você sabia que Deus não tem pressa nenhuma, porque Deus não tem tempo, Deus é eterno. Quem tem que estar dentro do tempo não somos nós, tanto que Deus criou a lua, o sol, o dia, a noite. Deus falou, eu não posso ficar nesse tempo, porque eu sou eterno, mas vocês são temporais, então vocês vão ficar. Por isso que muitas vezes a gente não entende. Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, irmão. Por que, quando Jesus foi batizado, o Pai abre os céus e diz assim, esse é o filho que eu tenho prazer? Jesus não tinha feito nada, pastor Samuel. A única coisa que Jesus podia ter feito é alguns banquinhos junto com o seu pai José e algumas mesas. Irmão, se você for ver, Jesus não tinha curado ninguém. Só que o apóstolo Paulo diz assim, e ele sendo Deus, olha aí, não usurpou isso, mas foi obediente. Amado, Jesus ficou lá. Jesus entrava no templo, lá na porta formosa, e via aquele coxo lá. Ele tinha poder de curar, mas só que o pai não tinha falado para ele cura. Por isso que Jesus falava assim, ó, tudo que o meu pai faz eu faço, tudo que o pai manda eu mando, eu também executo aqui na terra. Eu falo não por mim, mas eu falo porque o pai fala. Então significa, irmão, por isso que agora nós começamos a entender que não adianta sacrifício, Deus quer obedecer. E é que Deus estava querendo mostrar para esse rapaz, não vem com dinheiro aqui comprar não, que não tem negócio com o céu. Com o céu tem uma coisa só, seja obediente. Olha para o teu irmão e fala, seja obediente, irmão. Agora, irmão, agora eu vou dar uma apertadinha. Olha para o teu irmão e fala assim, se ajusta na cadeira aí, irmão. Aí nós cantamos esse louvor falando que o orgulho, que às vezes Naamã era orgulhoso. Orgulhosos somos nós, irmãos. Somos nós porque nós sabemos que tem um Deus que tudo pode, um Deus onisciente, onipotente, aleluia, amado, onipresente, que Ele está conosco. Quando a gente louva, Deus se manifesta, o Espírito Santo de Deus move sobre a nossa vida. E por que a gente não consegue muitas vezes a cura? Um dia aconteceu um negócio meio estranho assim também, irmão. Um dia Jesus estava no meio da multidão, eu vou falar de novo dessa menina, e de repente uma mulher foi lá e tocou em Jesus. Jesus para e fala assim para ele, quem me tocou? Pedro, irmão, acho que deu risada. Pedro falou, como quem te tocou, Senhor? Estou aqui fazendo uma fileira aqui, ó, te cercando para ninguém, todo mundo está pulando em cima do Senhor, você vem falar para mim, quem te tocou? Jesus falou, não, alguém me tocou diferente. Como tocou diferente? Está todo mundo pulando. Eu quase tive que puxar uma espada 3 vezes aí para ameaçar o cara, porque ele estava querendo te arrancar as vestes. Ele falou, não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Irmão, aquela moça conseguiu tirar poder. E por que quando às vezes está no culto, irmão, não acontece nada na nossa vida? Agora eu vou fazer uma pergunta, você acha que Jesus está passeando aqui ou não está? Ó, poucos acreditaram, irmão. Mas profeticamente a Bíblia me diz, e isso é bem claro, que Ele continua sendo o mesmo Deus que passeia no meio dos candeeiros. Ele continua passeando no meio da igreja. Irmão, só que a gente fala, não é mais visível, Ele é invisível, mas Ele é real. E muitas vezes aquele arrepio que você sente, é que Jesus passou e você nem percebeu. Era uma hora de você esticar a mão e falar, Jesus, não vai embora não, fica aqui conosco, aleluia.
Esse homem, irmão, chamado Naamã, ele veio com todas essas situações, leproso, um homem que tinha caráter, um homem reconhecido, porém, com uma situação realmente adversa, querido, mas dentro do conceito que ele tinha de Deus da terra dele, irmão, ele veio buscar o profeta. O profeta não recebeu ele ficou indignado, até eu, irmão, muitas vezes nós podemos ficar, e nós temos que entender muitas pessoas que vêm de fora para a nossa igreja, eu estava até comentando isso, querido, que eles vêm com um conceito totalmente diferente do nosso, mas só que nós temos que amar essas pessoas e entender, amado, só que o profeta, quando é profeta, irmão, é diferente, o profeta fala o que você não quer e o profeta fala porque Deus é Deus na boca dele, ponto final. Só que quando o profeta fala, irmão, Deus está tratando alguma coisa na minha vida e na tua vida. E estava tratando com Naamã, não vem com dinheiro e não vem com papo furado. O Deus que eu sirvo, Ele abençoa desde o rico até o mais pobre. Porque o nosso Deus é um Deus abençoador. Amado, Deus não vai abençoar a minha vida e a tua vida por aquilo que você tem ou pelo que você é. Deus vai abençoar a minha vida e tua vida pela misericórdia e pelo plano que Deus tem na minha vida e na tua vida. Porque, amado pastor Samuel, nós viemos desde a fundação do mundo, Deus já tinha um projeto na minha vida e na tua. Deus sabe, eu não sei, Deus sabe quando você vai morrer. Eu não sei. No projeto de Deus, irmão, Deus sabe. Porque tem gente que fala assim para mim, mas pastor, tem gente que faz umas perguntas, eu certeza que o pastor Samuel também. Mas por que Deus permitiu que Adão e Eva pecassem? Mas você acha que Adão e Eva... Lógico que Deus sabia. Lógico que Deus sabe, irmão, o que você está passando. Lógico que Deus sabe. Só que vamos falar a verdade, quantas palavras foi liberada de Deus aqui, através do profeta ou da profetisa, e nós não fizemos, aí as coisas dão tudo errado, nós vamos meter o dedo na cara de Deus, falar, ei Deus, está acontecendo o que for? Não, irmão, a Bíblia diz, eu não quero sacrifício, eu quero obedecer. Quando eu obedeço, irmão, as coisas acontecem. Agora, aqui eu aprendi algo, irmão, porque a Bíblia me diz que quando o profeta falou, ele ficou indignado. Ele falou, por que esse homem não sai e me dá um passe? Irmão, a verdade foi essa, se você for ler lá, porque lá na Síria, o negócio era assim. Lá, irmão, os sacerdotes de Rimon e as sacerdotisas de essa deusa, irmão, Astartés, eles iam lá, irmão, amado, essa deusa, então, eles tinham relações sexuais com aqueles que precisavam, porque a coisa era desse jeito. E o deus Rimon, irmão da tempestade, amado, as pessoas faziam muitas coisas lá, e tinha que segurar, ficar lá fora, amado, dar o passe, dar banho, dar todas as coisas. Eu, por acaso, estou falando alguma coisa estranha? Por acaso, você nunca foi, quem era católico, você nunca subiu de joelho em algum lugar? Brincadeira, né, irmão? Não é verdade? Quem era católico aqui não podia passar na frente de uma igreja, ficava empinando pipa toda hora lá. Irmãos, não é verdade? Toda segunda-feira tinha que ir lá acender uma velhinha. Velhinha para quê? Não, tem que acender. Ué, eu tô diferente, você tinha que cuidar do vasinho que você colocava na porta da tua casa, com a espada de São Jorge, com comigo nem pode, Guiné e arruda. Olha o trabalho, cuidava mais dessas coisas do que o cachorro, cuidava mais disso, se preocupava mais disso do que realmente com a tua família. Irmão, nós tínhamos essas coisas porque nós acreditávamos nisso. Mas só que dentro do projeto de Deus, Deus já estava de olho em Naamã, porque a Bíblia diz que quem dava vitória para Naamã era o Senhor, não era ele. Olha para o teu irmão e fala, você está vivo ainda porque Deus vai concluir o projeto dele na tua vida. E essa noite Deus vai trabalhar, e nessa 7 sexta-feira, pastor, Deus vai trabalhar nesse povo que vai ser mudado e o nome do Senhor vai ser glorificado. Por quê, irmãos? Porque se você prestar atenção, amado, poucas pessoas conheciam o que esse homem tinha. Dá para você entender? General, boa estima, era conhecido, estimado por todos, mas o dia que ele ia na casa dele tirar a roupa, ele via ali a praga que estava no corpo dele. Ele via que aquilo estava crescendo aos poucos. Ele via que aquilo ali ia levar ele à morte.
Porque a pior coisa da lepra, irmão, eu sei que o pastor já ensinou para vocês, mas eu quero trazer em lembrança: a lepra é uma doença que primeiro traz insensibilidade. Significa, a pessoa quando está leprosa, ela não sente dor, ela fica insensível. Depois traz manchas. E terceiro, ela necrosa, traz realmente apodrecimento dos nervos e das partes mais exteriores do corpo e da cartilagem. O que significa isso, pastor? Por isso que lá em Israel diz que realmente Jesus deixava bem claro, e nós sabemos disso, que o pecado é considerado como uma pessoa leprosa. Porque a pessoa que peca, você pode prestar atenção, ela muitas vezes não cai em si do que ela está fazendo, ela fica insensível para a voz de Deus, irmão, endureceu o seu coração, amada, ela vê que está errado, amada, ela mesmo vê que tem alguma coisa errada, ela vê as manchas, mas ela está tão insensível com as coisas de Deus, irmão, e que ela só vai voltar mesmo quando está caindo um pedaço da carne dela. Aí nós olhamos para a história do filho pródigo, ele só foi cair em si quando tudo estava desgraçado, e aí ele caiu em si, irmão, não pela sensibilidade, não assim, mas ele caiu em si porque ele olhou e fez uma comparação, ele não estava olhando nem o pecado, ele fez uma comparação: os empregados da casa do meu pai vivem melhor do que eu. Ele não estava falando do pecado, aí ele falou assim: não, então isso é causa do pecado, porque o salário do pecado é e não é só a morte, irmão, é a desgraça. Satanás, antes de você levar você para a desgraça, ele te rouba. A Bíblia diz em João 10:10, vim para matar, roubar, destruir. Amado, mas a primeira coisa que o Satanás faz antes de matar e te destruir, ele te rouba, ele vai te minando. Por isso que Israel era cercado, Israel ele era tomado, pessoas, porque eles iam sendo saqueados, enfraquecendo a tua força. Por isso que tem crente dentro da igreja que não consegue dar mais glória, por isso que tem crente dentro da igreja que não consegue mais ler Bíblia, por isso que tem crente que não consegue mais orar. Isso é roubo do diabo. Mas Deus me trouxe aqui com um profeta que ele está falando: eu vou te purificar e você vai voltar a ser aquilo que eu quero que você seja. Porque se nós entendermos o que está escrito dentro da Bíblia, ele está escrito aqui, irmão, se tornou como de uma criança. Aqui está falando de um novo nascimento, amado. Se tornar como uma criança, eu lembro de quem, amado? De um velhote que chegou à noite para Jesus e quis ganhar o coração de Jesus. E aí, Jesus, eu sei que tu é bom, que tu é mestre, vindo da parte de Deus, amado. E a palavra de Deus me diz que esse homem, Jesus, já quebrou as pernas dele, falando assim na minha linguagem, pensando que ia receber alguma coisa. Ei, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Mas como eu posso nascer de novo? Sou velho, eu tenho que entrar. Amado, Deus estava dando para Naamã uma oportunidade, amado, dele ser uma nova criatura. A Bíblia me diz assim, o apóstolo Paulo diz aos Romanos: as coisas velhas se passaram e tudo se fez. Eu sou uma nova criatura. Eu paro um pouquinho aqui na pregação, só para me meditar um pouquinho com você. O que é ser nova criatura? Quando a Bíblia me diz, amado, eu no meu passado falava palavrão, xingava, mentia, maltratava minha esposa, não respeitava autoridade nenhuma, era a minha vida. Agora, eu nasci de novo, irmãos. Eu nasci da água e do Espírito. Eu sou uma nova criatura, e uma nova criatura, irmãos, tem que ser totalmente diferente da velha. E se eu falar para vocês que tem mais Naamãs dentro da igreja do que fora? Não estou entendendo, pastor. É que o tempo está correndo, já vou acelerar aqui, que eu quero orar pela tua vida. Só Deus te conhece. Eu vou repetir. Tem coisas que nem a minha mulher sabe. Tem coisas que nem eu sei o que passa no coração da minha mulher. Eu tenho certeza que acontece isso com qualquer um. Tem segredos que somos nossos. Mas eu tenho uma notícia, eu não sei se é alegre ou triste para você, mas esses teus segredos, Jesus conhece todos. Quantas vezes nós podemos ser igualzinho na mãe? Lá fora, guerreiro, valente, conquistamos porque Deus ele está aí porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na minha. Mas o dia que eu fico nu, dentro do meu quarto, lugar secreto,
lugar onde que Jesus falou que ali eu mostro a minha individualidade e ali que eu abro o meu coração, que Jesus falou assim: entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ali fala-se de intimidade, ali fala muito mais do que intimidade, ali fala, irmão, de lealdade, de nós abrirmos o coração e derramar e falar tudo mesmo, querido, Só que nós não temos essa coragem, nós arrazoamos no nosso coração, mas só que Deus é um Deus que conhece o seu coração, e às vezes a gente fica despido, e aí a gente começa a ver todas as nossas doenças, pastor, rancor, tristeza, raiva, até ódio, a nossa incredulidade. Levantamos a mão, falamos que cremos, mas chegamos dentro da nossa intimidade e falamos: que nada, eu vou acreditar naquilo que foi pregado, você é louco, olha o que eu estou passando. Irmãos, Naamã, eu vou falar algo, ele foi homem de verdade, ele foi homem de ouvir uma palavra e falar assim: eu vou praticar. Nosso irmão Tiago deixa bem claro, fala assim: não seja só ouvinte da palavra, mas praticante. Assim como o homem olha para o espelho e se reverte, e daqui a pouco ele esquece daquilo que ele viu. Sabe o que o nosso irmão Tiago está falando? Nosso irmão Tiago está falando assim: nós somos, irmãos, nós olhamos muito superficiais, porque se nós olharmos a Escritura e começar a colocar ela na nossa vida, eu vou falar: tem muita coisa aqui que está errada, e eu tenho que deixar essa palavra tratar. A palavra nos limpa, a palavra nos poda, as palavras nos dá crescimento, a palavra ilumina o nosso entendimento, mas nós não queremos isso. Nós queremos ir na igreja para tomar um passe. Chegou o pastor, chegou um profeta, ora por mim que as coisas vão acontecer. Chacoalha o teu irmão e fala assim: nessa campanha, não, olha para o teu irmão, chacoalha ele, fazendo um favor, põe aí, dá um chacoalhão. Fala: nessa campanha, Deus quer que você pratique, e você vai receber a vitória. Chega de uma igreja que é só ouvinte, vai para casa e não faz nada, e aí fala: a responsabilidade é de Deus. Deus falou assim: não, eu já semeei, a responsabilidade é do coração e a terra que há aí. Se a terra for boa, irmão, quero falar algo: semente boa em terra má não produz nada. Agora, semente boa em terra boa, tenha certeza que vai dar 60, 100 vezes mais. Porque nós, irmãos, a gente está olhando pela misericórdia infinita de Deus. Deus tem me levado aí em muitos lugares de outras nações, a gente vê isso, a igreja parada, e a Bíblia me diz que a igreja tem que ser militante, uma igreja que é praticante daquilo que ela ouve, uma igreja que realmente escuta uma palavra e fala assim: é para louvar, eu vou louvar o dia todo, eu não vou parar de adorar, eu vou glorificar meu Deus. Irmãos, não tem, eu fico assim, eu vejo um negócio assim, às vezes eu não sou corintiano, irmão, eu até estou orando para esse povo se converter tudo, mas amém. Mas amado, às vezes eu olho aquele bando de louco que fala que é um bando de louco, é um bando de doido mesmo. Amado, os caras lá faz gol, os caras se beijam, se abraçam, não está nem aí, olha todo mundo, o cara nem conhece o outro, irmão, o cara vai lá e beija todo mundo lá. Irmão, às vezes a gente fala assim: Jesus está aqui, o povo fala aleluia. Irmão, para, era para nós já entrar na casa de Deus, sabe como? Sair de casa da seguinte maneira: hoje tem igreja, aleluia, me alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor. Aí você vai sair da tua casa glorificando a Deus. O teu vizinho tem que ver que você sai da tua casa alegre. O teu vizinho tem que falar: paz do Senhor, irmão. Ou quer dizer: ô meu irmão amado, eu falo que é meu irmão todo mundo porque eles são meu irmão. Você quer acreditar ou não? O macumbeiro é meu irmão, o católico é meu irmão. Que é isso? Porque dentro do plano maior de Deus, irmão, ele é uma ovelha perdida, e se nós formos buscar e colocar no aprisco, Jesus vai fazer uma obra como fez na vida de Naamã. É que o conceito religioso nosso, irmãos, está tão terrível, e nós estamos impedindo de muita gente entrar no reino de Deus, porque Naamã, irmão, saiu de lá por causa de uma crente, de falar para ele: Samaria tem cura, lá tem um profeta de Deus. Esse homem saiu 700 quilômetros, veio cheio de dinheiro, com o conceito dele, mas Jesus, o próprio profeta, quebrou tudo. Eu não quero dinheiro não, camarada, eu quero que você obedeça. 7 mergulhos lá, no pior rio que tem, vai lá, 7 mergulhos. Irmão, se nós olharmos a história, como é bom ter pessoas que são espirituais, mesmo esses homens não conhecendo a Deus, mas Deus colocou do lado, escute o que eu quero falar, como Deus tinha um plano na vida desse homem.
Deus colocou pessoas também abençoadas para que o plano de Deus se cumprisse na vida dele. Eu louvo a Deus pelo círculo de irmãos que eu tenho comigo. Eu vou repetir, eu louvo a Deus pela igreja onde eu estou. Amado, você tem que glorificar a Deus pelo irmão que está na tua frente e está atrás. Porque, amado, quando ele falou assim, ele ficou indignado e falou assim: mas eu pensei que ele ia sair. Olha o que eles falaram. Pai, chamou os soldados dele, Naamã era um cara tão bom que era chamado de pai. Pai, por acaso o profeta pediu alguma coisa difícil? Irmãos, eu fui buscar um estudo sobre isso, e eu sou uma pessoa curiosa. Por que eles falaram isso? Porque lá no Deus Rimon, amado, ele pedia muita coisa para ele fazer. E aqui eles falaram: lá para o Deus lá, você fez tudo e não aconteceu nada. Ele só está pedindo para você descer aqui, ó, 7 mergulhos. Só isso. O que eles estão falando? Obedeça. Aí Deus fala para mim assim: ora. Um dia o Espírito Santo tocou no coração da minha esposa, enquanto que minha esposa estava lavando louça, a pastora Sueli. Ela mandou um beijo para todos. Hoje está tendo culto lá e eu vim de lá para cá. E ela estava lavando louça e o Espírito de Deus falou assim: minha serva, faça um jejum de 3 dias pelo teu esposo, pelo meu servo. Ela parou. E eu vou falar um negócio para os irmãos: Deus não fala 2 vezes não, viu? Eu vou repetir de novo: Deus não fala 2 vezes. Por isso que a Bíblia me diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus nunca expulsou o demônio falando: sai, 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 sai. Jesus sempre falou para Pedro: Pedro, me segue. Ele não olhou para trás e falou: você não vai me seguir, Pedro? Irmãos, por isso que nós temos que estar bem sensíveis ao ouvido, ao porque o Espírito fala uma vez só: ei. E ela falou: ore, faça um jejum de 3 dias pelo meu servo. Ela parou e ela falou: Espírito Santo de Deus, obrigado. Ela dobrou o joelho e falou: Senhor, começa um jejum hoje pelo meu filho, pelo meu esposo. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor está pedindo. Enquanto esse tempo eu trabalhava ainda, eu era gerente industrial, e tinha uma máquina lá, 3 máquinas muito grandes, e ela era movida a 440 volts, cada equipamento desse. E deu um problema mecânico e automaticamente também problema elétrico. Queridos, só que a chave geral era como daqui, mais ou menos, porque a máquina era muito grande. Aqui era o início da máquina, era uma máquina de imprimir 8 cores, e lá no final era a chave geral. E o problema foi aqui no primeiro bloco. E eu falava para o rapaz lá embaixo: liga, desliga, liga e desliga. Aí eu ia medindo as coisas e ia vendo. E de repente eu falei para ele: desliga, e ele ligou e eu meti a mão. Amado, eu fiquei grudado na máquina de uma tal maneira que eu desfaleci, eu me molhei todo, me urinei todo, e eu quando caí todo, eu só lembro que quando eu caí, alguém me chacoalhando, batendo na minha cara e me chamando: Wilson, Wilson, Wilson. O rapaz veio falar assim para mim, interessante, que eu escutei uma voz falando assim: desliga. E quando eu cheguei na minha casa, eu falei para minha esposa o que tinha acontecido. A minha esposa começou a chorar, porque naquele mesmo instante ela falava assim: por isso então, Senhor, que o Senhor mandou levantar 3 dias de jejum pelo meu servo, pelo teu servo, porque o diabo preparou alguma coisa lá, mas o Senhor que deu livramento para ele. Porque o próprio funcionário falou: que negócio é esse ligar e desligar? Eu falei: mas eu não falei nada. Ele falou: não, eu escutei como você estivesse atrás de mim, desliga a máquina aí. Amado, por isso que eu falo, como é bom a gente dar ouvido e praticar. O problema nosso hoje, irmãos, é que nós ouvimos a palavra de Deus, mas não somos praticantes. A Bíblia me diz, que eu quero encerrar aqui, quero orar por você, querido, a bênção não estava no profeta, a bênção não estava no Jordão, a bênção está na obediência, irmão. Às vezes a gente imputa alguns homens: não, homem de Deus, são instrumentos, só isso. Eu estou cansado de ensinar meus obreiros da seguinte maneira: eu sou simplesmente uma ferramenta
na caixa do carpinteiro de Nazaré. Ele quer usar a grosa, usa a grosa. Quer pegar a desempenadeira, usa a desempenadeira. Quer pegar a lixa fina. Cada um tem uma maneira de pregar. Cada um tem um jeito de falar. Cada um tem um jeito de ministrar. Mas nós temos que começar a entender, irmão, que os profetas são homens de Deus, mulheres de Deus, sim. Temos que honrar, temos. Mas amado, o que eu tenho que honrar não é o profeta, é o Deus do profeta. O que eu tenho que honrar é o que sai da boca do profeta falando, se ele é um profeta, então eu vou ouvir praticar. Porque se aqueles homens no tempo de Jesus, irmãos, não desse crédito como muitos que buscaram o Senhor, um cego, até brinco, lá em Portugal eu brinquei do encontro dos dois cegos, né? Porque os dois cegos se encontram lá em Jerusalém, e um fala assim, camarada, eu vou dar o testemunho. Tinha um tal de Jesus, que eu cheguei perto dele e eu escutei uma voz, você quer ver? Quero. O Jesus, esse tal de Jesus me curou, vi ele. Nossa, esse Jesus é demais. O outro falava assim, então não é o mesmo Jesus que eu conheço. Porque o Jesus que eu conheço, eu escutei ele fazer e ele melecou minha cara e mandou eu do outro lado da cidade lavar. Depois que eu fui ver, está vendo como Deus trabalha? É isso que eu quero falar para você, irmãos. Se esse rapaz não tinha obedecido e não tinha dado crédito, nada tinha acontecido. Tanto que Jesus pega em Lucas e diz assim, há tantos leprosos aqui em Israel, mas Deus curou um só, chamando Naamã. A Bíblia me diz que os religiosos ficaram tão enfurecidos que pegaram Jesus, arrancou da sinagoga e queriam jogar ele para fora. Por quê, irmão? O que Jesus estava falando? Porque Jesus estava falando da seguinte maneira, eu sou Deus convosco, e estou falando com vocês, e vocês não estão acreditando em nada. Mas aquele homem escutou uma mulher, uma menina, deu crédito, andou 700 quilômetros, veio até mim, trouxe ouro, trouxe prata, eu ensinei eles que eu não quero nada disso, porque de graça eu recebi, de graça eu dou. Eu quis ensinar para ele que a melhor coisa que tem é realmente você obedecer a palavra, porque o milagre acontece. Eu vou falar algo, muito mais bem-aventurados somos nós hoje, que temos o Espírito Santo de Deus toda hora nos convencendo, falando assim, crê, que você vai receber a vitória. Mas às vezes nós somos tão, irmão, desculpa, é a minha maneira, nós somos tão cabeça dura, que Deus fala com a gente continua resistindo ainda ao Espírito. E olha para o teu irmão e fala, nós queremos do nosso jeito. Se coloca de pé. Olha para o teu irmão e fala, não vai ser do teu jeito não. Fala, vai ser do jeito dele. Só que fala assim para ela, fala, se alegra, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por isso que nós temos que entender, amado, que nós temos um Pai bom, e nós queremos o nosso jeito. E essa sétima, agora já são sexta, hoje nós vamos ser essa sétima, essas 7 dias de campanha que a gente fala, de compromisso, de propósito, de encontro de fé, vai ser para trabalhar a nossa vida. Pega na mãozinha do teu irmão. Eu não sei como você entrou aqui, mas o Espírito de Deus falou no meu coração, só bem, abaixa só um pouquinho o retorno aqui do som. Obrigado. Como é que você tem se visto? Eu aprendi um negócio, eu creio que o pastor Samuel já ensinou isso aqui para vocês, mas eu vou trazer só a memória. Essa última viagem que eu fiz, eu sentei de um lado de um pastor bem antigo. E ele falou um negócio comigo que eu fiquei, esses 15 dias que eu fiquei lá, eu não dormi, porque o Espírito me incomodava. É como se ele estivesse dentro do meu quarto e falando sempre a mesma coisa. E ele falava assim, o meu povo, ele está sendo destruído porque eles não confessam a tentação, mas depois eles vão confessar o pecado e a desgraça. E aquilo ficou dentro de mim. Aí eu comecei a pensar, eu falei, é verdade. E ele falou assim, ele me chama de Ilcinho. Sou pequeno, mano.
Aí ele falou assim: Ilcinho, não é mais fácil alguém chegar e falar assim: eu estou vendo pornografia, para o irmão e confessar a tentação antes dele entrar em adultério e cair em pecado? E o irmão olhar e falar assim: irmão, peraí, vamos orar junto? Porque ele falou assim, o próprio Jesus falou que não é bom andar só. Sozinho nós não conseguimos nada. E até Jesus falou que eu e o Pai trabalhamos juntos. E ele começou a me explicar, eu falei, olha a sabedoria aí, ó. E eu sou. E ele falou assim: você é sábio sim, você não está abrindo a boca, você só está arrancando de mim. Eu falei: continua falando, pastor. Ensina os mais novos. E eu falei para ele: ensina-me, pastor. O senhor é mais velho. Eu louvo a Deus pela tua vida. Irmão, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ir lá e ouvir essa palavra. E muitas vezes, irmãos, Jesus um dia falou para nós entrarmos no nosso quarto, e nós não fazemos isso, irmãos. Nós não temos a coragem de nos despir na presença do nosso Pai, que é um Pai bom. A gente não fala as nossas tentações, irmãos. Se a gente for pedir, a gente só pede. Mas o pior problema está dentro de nós. Naamã foi homem suficiente de reconhecer que estava doente e precisava, porque senão ele ia morrer. Agora vamos pensar, irmãos, quantas lutas Naamã depois não venceu para o rei da Síria? E às vezes, pastor, a gente olha dentro da casa de alguns servos de Deus, que são de Deus, que vão para o céu, mas era para ter muito mais vitórias, mas estão sendo debilitados porque a enfermidade está crescendo e está começando a degradar. E amado, e o negócio vai de mal a pior. Eu estou com a minha sogra em casa, a minha filha casou em dezembro, e eu e a pastora, olha como que os planos de Deus são, irmãos. E eu e minha esposa falamos assim: agora estamos tranquilo. Meu filho casou, me deu um neto de presente, já está no apartamento dele. Agora a minha filha casa, já está no apartamento dela, graças a Deus que comprou. Fala: agora eu e você vamos fazer o plano de Deus, nós vamos viajar, vamos fazer missões, nós vamos para Portugal, nós vamos para a Europa, vamos correr tudo. De repente um dia minha esposa, a pastora Sueli, chega em casa e fala assim para mim, chorando. Eu falei: o que foi, filha? Ela falou: minha mãe não está bem. Eu falei: eu sei que não está bem. Ela falou: não, minha mãe não está bem, eu quero trazê-la para casa. Eu olhei, eu falei: Jesus. Eu falei: mas como assim? Ela falou: minha mãe já não está, quase está com Deus. A hora que eu vi minha sogra, eu falei: misericórdia. Amado, em 10 dias nós fizemos, eu tive que fazer um quarto, uma sala e um banheiro no fundo da minha casa, que tinha uma edícula. Onde ela estendia a roupa, eu tive que fazer tudo lá, querido, porque ela não consegue nem subir a escada. Ela está com ela, aquela doença que paralisa todos os nervos. E amado, eu estou trazendo isso porque essa enfermidade eu estou vendo, cada dia que eu olho minha sogra vai definhando cada dia. E às vezes tem coisa na nossa vida que o diabo coloca, irmão, que de vez ele está roubando aquilo que é a essência de Deus na tua vida. Se a gente for ver a história e a parte profética disso aqui é o seguinte: o cara era um homem de estima, era muito bem, mas tinha algo ali que estava começando a roubar dele todas as características de um guerreiro, de um herói, de um vencedor. Irmão, essa é a nossa história. Não adianta a gente ter uma vida toda com Deus e de repente uma mosquinha entrar no vidro do perfumador. Vai estragar a vida toda, o trabalho todo, a história toda, o sacrifício todo. E amado, isso realmente contamina. E é exatamente isso que Deus me trouxe nesse lugar. Porque Adão e Eva não tinham vergonha de andar nu na presença do Deus que ele servia. Mas quando o pecado entrou, não conto nada para ninguém. Quem sou eu de acusar você que tem algum pecado? Me entenda que é o que estou falando. Entenda que o Espírito de Deus quer fazer nessa campanha.
Ele quer trazer cura em áreas da tua vida que não adianta você ficar escondendo. Escuta o que o Espírito de Deus está ministrando essa noite no teu coração. Não adianta, Ele conhece você por dentro, Ele sabe as tuas raivas, Ele sabe os teus piti, Ele sabe os teus mimimi, como fala hoje aí. Deus quer trabalhar, o Espírito Santo quer tratar, o Espírito Santo quer trazer cura, o Espírito Santo quer restaurar você de uma tal maneira que todo mundo vai olhar para você e vai falar: você não é a mesma pessoa não, você veio hoje, mas no outro dia você já é outra pessoa. Porque, irmã, eu quero falar algo, olha que a Bíblia me diz: o rei sabia, a empregada sabia, os soldados sabiam. Não adianta esconder. Para muitas pessoas ainda nós olhamos e pessoas sabem, ela é crente, mas adianta sair de um culto, irmãos. Eu já falei para o pastor aqui, o dia que deu maior confusão na casa do capeta, que era lá o centro espírita, que deu maior confusão, quando eu saí na porta do terreiro, e o terreiro era tão grande como esse lugar, quando eu saí na porta, a mãe de santo veio falar comigo: não, sim, você tem que ficar, os teus guias são fortes, se você for embora aqui acaba. Olha o diabo já tentar me colocar na cabeça que eu tinha que ficar lá. E eu falei: não, eu falei, sou homem de uma palavra só, ponto final, não fico mais aqui não. Isso era umas 10 e pouco da noite, saiu de uma igreja, 4 crentes, 2 abraçados um com o outro, vem aqui, pastor, 2 abraçados do culto, levantando a mão assim, ó, e louvando a Deus. Não, a Deus maior, na calçada. Os outros 2 falando em mistério. Eu olhei para aquilo e a mãe de santo olhou. Deus usou aquela mãe de santo e falou assim, ó: porque eles são felizes e nós não. Aí nós abrimos a Bíblia e diz assim: e vereis a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. Porque eles são felizes e nós não. Isso aí ficou marcado no meu coração. E o dia que eu fui para a época da graça, quem era no tempo da época da graça, aquele tempo, não tinha lugar para entrar na igreja. O pessoal ficava do lado de fora, não tinha lugar para estacionar na frente da igreja. Aquele dia, quando Deus tem um propósito, irmão, eu parei lá, e aí eu vi a mesma cena, pastor. Dentro da igreja, 2 irmãos abraçados, com a mão levantada, e os outros lá também desse jeito. E aí eu escutei uma voz atrás do meu carro falando assim: ei, entra lá, vai ver, porque eles são felizes e você está nessa tristeza. Irmãos, eu conheci uma missionária que ela tinha 30 anos de igreja. Ela falou: pastor, eu me converti há 15 anos atrás. E ela veio dar testemunho um dia. Falei: o que foi? Falou: por quê, pastor? Sabe o que acontecia? Eu entrava na igreja, pregava, dizimava, fazia tudo, mas chegava no meu condomínio triste, chorando. Às vezes chutava o carro, porque o carro não estava funcionando. E todo mundo via. E quando eu ia falar do amor de Deus, ó, deixa aí que Deus está ministrando no coração de alguém aqui. Então, quando eu chegava lá, eu ia falar do amor de Jesus. Irmã, Deus é bom. E aí uma vizinha falou: Deus é bom? Desse jeito que você veio da igreja, chorando, chutando o carro? Eu não quero esse Deus, não. Ela falou: precisei de cura. Eu precisava de cura, pastor. Aí cura da alma, aí tem um monte de coisa que tem pessoal que acredita nisso. Não, eu já falo que é conversão mesmo. Ô pastor, está falando que eu não sou convertido? Irmão, cada um leva do jeito que você quer entender. Porque a verdade é uma só, irmão. Esse negócio de cura de alma, não. Quando Jesus vem para fazer a obra, ele vem completo. Eu nunca vi Jesus fazer pela metade. Quem faz pela metade é o diabo, irmão. Agora Jesus, quando entra e você fala assim: entra e faz a obra, irmão, eu quero falar algo. Ele faz a obra do começo ao fim. E amado, e quando a Bíblia me diz: aquele que começou a obra é fiel para completar. Irmão, e quando nós começamos a entender que a nossa meta aqui na terra não é no céu, nessa terra é nós estarmos na estatura do varão perfeito. Sabe o que o Pai quer? A rasgar o céu de novo, como aconteceu no batismo. Esse é o filho que me apraz, esse é o filho que me apraz, essa filha me abençoa, essa é a filha que me dá prazer, essa filha que está fazendo. É isso que Deus quer. E quando nós começarmos a ver isso, sabe o que vai acontecer? A hora que você chegar para o teu parente, para alguém, e falar assim: ó, eu conheço um lugar que se você for lá, tenho certeza que Deus vai resolver teu problema. Sabe o que vai acontecer? A pessoa vai dar crédito a você, porque ela viu em você uma diferença.
Chacoalha a mão do teu irmão e fala assim: você vai ganhar almas para Jesus. Porque se é uma nova criatura, não é chutar mais o cachorro quando chega em casa, não é meter o pé na porta e ficar xingando o marido, não é reclamar e murmurar toda hora. Ah, olha o sol, olha a chuva, ai que tempo, olha que... Amado, para. Amado, Deus criou, Deus fez esse dia para mim e para você. Com chuva ou sem chuva, Ele preparou esse dia para a minha vida e para a tua vida. Querido, porque Deus é tão lindo que não reclama que chove. Aí depois Deus para de dar chuva, reclama que não tem chuva. Acho que Deus olha para mim e para você assim: resolve logo o que você quer e eu vou te dar bênção. Por isso que vou ter que falar, pastor. Por isso que muitos aqui não recebem vitória. Deus está falando assim: decida o que você quer. Porque toda vez que todo mundo chegou perto de Jesus, Jesus falou assim: que queres? Eu quero ver, veja. Pessoas indecisas, sabe o que a Bíblia me diz, nosso irmão Tiago? Não seja o quê? Pessoas de ânimo doble. Vai ser como as ondas do mar, você não vai receber nada. A Bíblia diz isso, irmão. Tem gente que fica bravo comigo. Eu falo um dia para o irmão, você não vai receber nada, porque uma hora você quer um carro amarelo, depois quer carro branco, quer um carro grande, um carro pequeno. Eu falo: irmão, você não vai receber nada de Deus, decida o que você quer. Porque uma mulher ficou 10 anos com o mesmo propósito: eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. 10 anos. De repente, o profeta olhou para ela, o sacerdote olhou e ainda falou para ela: você é embriagada, já tomou todas às 9 horas da manhã? Ela falou: não, sou uma mulher amargurada de espírito. Aí o homem falou assim: então vai em paz, e que Deus conceda o desejo do teu coração. Sabe quem nasceu, irmão? Samuel. Tá? Não foi um padeiro, não foi um cozinheiro, né, de Penina, porque podia ter um monte de coisa. De repente falou assim: quem é teu filho? Juiz e profeta. Mas sabe por quê? Ela foi constante: Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. Sabe por que esse homem recebeu o primeiro? Ele foi uma pessoa determinada. Chacoalha o teu irmão e fala assim: sem determinação. Fala assim: falta um culto para você ver se você vai perder a vitória ou não vai. Irmão, campanha é você ter propósito. Pô, tá chovendo canivete. Ah, pastor, acabou, estou chegando tarde. Não interessa, chega no amém. Mas fala para o Senhor: eu estou aqui, ó Senhor, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. Ah, pastor, está doendo, me deu enxaqueca. Manda o homem traz com enxaqueca e tudo. Ah, pastor, estou com o joelho doendo. Vem para a igreja aqui que vai curar, lá não vai adiantar nada. Ah, pastor, o marido não chegou. Hoje tem tudo, tem Uber. Liga para o irmão, liga para o pastor vai te buscar. Amado, liga para o irmão, vem aqui me pegar. Fala: irmão, vem me pegar que a bênção vai ser tão grande que vai sobrar para mim e para você também. Aleluia. Convida as outras pessoas. Amado, põe um sorriso. Chacoalha teu irmão, fala: põe um sorriso nos teus olhos, nos teus lábios, irmão. Jesus te ama. Ele vai te abençoar. Ah, pastor, você não sabe a minha história, você não sabe a minha. Quer trocar? Quer trocar minha prova pela tua? Estou aqui para trocar. Aleluia. Irmãos, Deus é bom. Pega na mão do teu irmão, que já passei do horário faz tempo. Feche teus olhos. Rapidinho. Rapidinho. Você que Deus falou com essa palavra no teu coração. E você está se identificando como Naamã, porque quando você se abre, você olha dentro da tua casa, da tua intimidade, que tem alguma coisa aí que tem que ser tratado. Nós não estamos aqui para ninguém julgar, porque quem somos nós? Somos caco também no meio de cacos. Todos nós precisamos realmente da bênção do Senhor, das mãos de Deus sobre a nossa vida. Mas eu estou falando para hoje pessoas especiais, que o teu coração está doendo, que você tem falado para Deus há muito tempo: eu tenho que mudar. O Espírito de Deus me trouxe nesse dia para falar isso: eu quero mudar a tua vida como eu mudei de Naamã. Você tem colocado no teu coração: eu preciso mudar a minha maneira de falar, eu tenho que mudar a minha maneira de ser, eu não estou me aguentando. Tem crente aqui que fala: você não aguenta nem você mesmo. Eu quero que você solta a mão do teu irmão, vem correndo aqui na frente, que eu quero fazer uma oração pela tua vida. De que você não tenha vergonha como Naamã não teve, porque você é importante, você tem caráter como Naamã tinha, você é uma pessoa especial para Deus
como Naamã também era. Deus tem um projeto para a tua vida como tinha para Naamã. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer essa obra na tua vida. Cadê o músico aí? Vamos tocar aquele como... Vamos mergulhar, né? Como Naamã, vamos louvar esse cântico. Nós vamos orar. E nós vamos só pôr a mão rapidamente na tua vida. Mas eu quero que todos olhem para cá, ó, presta atenção. Escuta. Esse foi o primeiro mergulho. Tem mais 6, irmãos. Deus vai trabalhar de uma maneira na nossa vida totalmente diferente. Pastor, mas eu tenho que vir no 6? Mais 6? Tenho. Porque se a determinação de Deus foi você estar no 7º mergulho, é o 7, irmão. Um dia eu e o evangelista Roberto, nós achamos tão engraçado que eu e o evangelista Roberto fomos na igreja do pastor Romário. E lá na igreja do pastor Romário, ele estava entrando nos dias 21 dias de jejum de Daniel. E nós fomos visitar a igreja, que eu fui conversar com o Romário, daqui a pouco o pastor falou assim, ó, negócio seguinte, é todo mundo que está aqui. Eu olhei para o Júnior e falei assim, Júnior, entramos, só comer legumes. E o Júnior trabalhava na Casa Bahia, ele falou assim, nunca vi tanta feijoada na minha vida. Era feijoada na segunda, feijoada na terça, era a comida que ele mais gostava. Ele falou, irmão, que prova. Mas nós ficamos 21 dias, amado, Deus deu tantas vitórias para mim e para ele. Porque Deus não libera a palavra se não for para te abençoar. Eu vou repetir de novo. Deus não libera a palavra senão para te abençoar. Ele continua sendo o guia de Israel. Ele continua sendo bom pastor. Ele continua sendo um pai bom.